Hoje eu vou te ensinar mais uma opção de faça e venda no delivery, que são as super fatias. O próprio nome já diz, são fatias super imponentes, extremamente fartas e que hoje eu vou apresentar para você na versão de um recheio super queridinho e famoso por todos, que é o recheio de Oreo ou até mesmo o negresco. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia, aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho e já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa aqui desse vídeo está aqui no box de informações, na descrição. É só você clicar nessa setinha que tem aqui no cantinho do lado do título do vídeo, que o campo de informações estará disponível para você. Bom, eu vou começar então pela primeira base de recheio, uma base de ganache de chocolate branco. Já tenho meu chocolate aqui picado e é chocolate mesmo, não é cobertura fracionada. Não recomendo que utilize ela, inclusive, porque não vai ficar legal. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre os intervalos, e quando estiver totalmente derretido, eu acrescento o creme de leite. Meu ganache tá bem lisinho, homogêneo, mas eu gosto sempre de finalizar ganaches no mixer, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vou só transferir aqui para outro recipiente um pouco maior para ficar mais fácil para mim trabalhar e para vocês visualizarem o que eu vou fazer agora. E agora, mesmo com o meu ganache ainda mole, porém ele está totalmente frio, eu vou acrescentar o meu chantininho batido em ponto firme. Vou dividir ele aqui em duas partes e misturar delicadamente até esse chantininho incorporar a ganache para dar uma leveza maior e uma estrutura um pouco mais airada ao recheio. Esse processo aí requer um pouquinho mais de paciência. Recomendo que você faça do jeito que eu tô mostrando, com bastante delicadeza, misturando no fouet ou até mesmo na espátula, envolvendo o seu ganache com o chantininho. Se você bate na batedeira, por menor velocidade, mais baixa ali que você trabalhe, o risco dessa mistura talhar é muito grande, porque o chocolate branco, o creme de leite, o chantilly tem muita gordura. Então quando você faz ali com a mão, bem devagarzinho, esse risco é praticamente zero. E depois de agregar bem o chantininho, misturar totalmente, ó, não fica com nenhum gruminho. Ele não fica com textura airada agora, porque eu mexi bem, mas depois que ele fica parado na geladeira, o bolo montado, né, ele fica em descanso, aí ele vai pegar aquela consistência mais firme e aquela textura airada característica do chantininho. E a estrutura, né, dele vem do ganache. Só de ir mexendo nele aqui, trabalhando com creme, ele já vai encorpando, já vai engrossando. Olha só a textura dele, como fica bem firme. E aí quando for para a geladeira, vai firmar ainda mais, né, depois que gelar. Essa cobertura eu fiz de uma forma bem simples mesmo, só um brigadeiro de leite ninho. A receita completa vai estar aqui na descrição para vocês. Só misturei todos os ingredientes, levei na panela e cozinhei ele ali por alguns minutinhos até ele ficar numa consistência firme, porém cremosa, como se fosse mesmo um ponto de recheio de bolo. Já vou preparar a minha massa, aqui eu adiantei ela, né? É a massa versátil de chocolate aqui do canal, aqui eu sempre uso para praticamente todas as montagens, sobremesas que eu sempre faço aqui e mostro pra vocês. No link da descrição, ela vai estar certinha pra vocês, tá? Fiz ela, somente meia receita dela, numa forma de 25 centímetros, porque eu só queria uma massinha baixa. Ela tem 3,5 centímetros aqui na altura e eu vou cortá-la ao meio, com a ajuda aqui da minha bailarina. Primeiro eu passo a faca em toda a lateral só para fazer a marcação, depois eu vou continuar girando a bailarina e entrando cada vez mais com a faca até o centro, até ela ficar totalmente cortada e bem retinha.
Não ficou nem 10 minutos na geladeira e olha só a consistência como já mudou, ficou ainda mais firme. Então agora com bastante delicadeza eu vou acrescentar os biscoitos triturados. Esse biscoito aqui você compra pronto, tipo, tem Negresco e tem Oreo também, já picadinho. Ou você pode mesmo quebrar a bolacha inteira, né, tira o recheio e tritura. Com muita delicadeza, de baixo para cima, sempre bem devagar. E esse biscoito triturado, eu peneirei ele antes de colocar aqui no recheio para que o excesso de pozinho, aquele pozinho que acaba se formando como se fosse uma farinha, eu conseguisse eliminá-lo e deixar somente o que é pedacinho. Uma coisa é certa, a bolacha sempre vai murchar em pedacinho ou até mesmo inteira, misturada ali com o creme, não tem jeito, é aquilo ali mesmo. Ela só fica crocante em recheio industrializado, porque ela passa ali por algum processo que eu não sei como funciona, mas é um processo de impermeabilização que os pedacinhos, né, mesmo picado, inteiro, enfim, sempre fica crocante. Mas a proposta aqui não é essa, a proposta nossa aqui é sempre fazer um produto caseiro, artesanal, que mantenha o sabor e até mesmo o visual que a gente quer do Oreo, sempre tudo branquinho e as pontinhas pretinhas do biscoito. Outra dica muito importante aqui em relação aos pedacinhos de bolacha picado, sempre deixe para misturar ele no momento exato que você for colocá-lo no bolo, o recheio no bolo. Se você coloca o recheio, o biscoito no recheio, por mais que você peneira ali para tirar aquele excesso de pozinho super fino, mistura com delicadeza, mas você faz esse processo e deixa ele ali parado, vai cortar a sua massa, vai preparar a sua calda, enfim, a assadeira, abrir o plástico, todo esse tempo que você perde fazendo essas coisas, seu recheio está ali parado, o biscoito naturalmente vai absorvendo toda aquela umidade do recheio e ele vai amolecendo. Quando você começa a pegar as colheradas para colocar no bolo, ainda depois espatular, aí ele vai escurecendo, porque ele tá mole, ele começa a ficar murcho, então ele vai derretendo, vai soltando aquele pozinho, né? Eu gosto de falar, não é que eu gosto de falar, mas eu digo sujeira, mas não é sujeira, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas é onde o recheio começa a ficar cinza e não fica legal. E aí você tem que pensar que depois também de você rechear ele, tem a hora do corte, que inevitavelmente é uma hora que também acaba sujando o recheio, porque desce o farelinho preto da massa, desce o farelinho da bolacha ali do corte. Então, quanto menos você movimentar esse recheio, menos você manipular e fazer ele mais próximo na hora ali de rechear o seu bolo, menos chance tem dele ficar se desmanchando e soltando cada vez mais pozinho e escurecendo. Isso tudo é um cuidado que a gente tem para preservar a estética do recheio, mantendo ele branquinho, somente com um mínimo de biscoitinhos pretos ali, tá? Se você não liga para isso, tudo bem, é todo esse cuidado, né, que eu tô tendo, não precisa fazer. A montagem aqui do meu bolo já adiantei, forrei a minha forma com plástico, a mesma assadeira que eu assei a massa, tá? Coloquei a primeira parte. Agora eu vou regar com a minha calda simples, calda de água com leite condensado, uma parte de leite condensado e a outra parte de água. Na descrição vai ter o link também de um vídeo sobre caldas aqui do canal. Agora eu vou colocar metade do meu recheio e eu vou colocando aqui em colheradas também, com bastante delicadeza, para preservar todo esse cuidado que eu tive na hora de envolver o biscoito, né, para não deixar o recheio acinzentado. Então, quanto menos mexer, espatular no recheio, melhor e mais bonito ele vai ficar. Agora eu vou colocando aqui o biscoito Negresco ou Oreo, né, da sua preferência, um bem pertinho do outro e sempre encostado na assadeira. Aqui nessa segunda parte, eu vou colocando o recheio primeiramente entre os vãos que se formaram ali entre as bolachas, vou preenchendo eles ali para não ficar nenhum espaço depois no corte da minha fatia e depois o que resta, né, de recheio, eu coloco por cima, espatulo com bastante delicadeza, coloco a segunda parte de massa, mas eu sempre gosto da última parte da massa, que é ela que vai servir como base da minha fatia, molhar ela em duas partes. A quantidade de calda que eu tenho para usar nela, eu divido molhando uma parte a face de dentro da massa e o restante na outra face. Eu prefiro assim porque eu acho que depois, quando eu desenformo o meu bolo,
o peso dele naturalmente, né, vai pressionar. E se eu coloco toda a calda de um lado só da massa, corre um pouco mais de risco dela ficar depois faltando calda de um lado e do outro, como está muito molhado e ainda por cima com o peso do recheio, começa a sair um pouquinho de calda. Então é uma dica aí também para vocês. Vou fechar bem a minha assadeira aqui com plástico filme e levar essa assadeira, esse bolo aqui para a geladeira por pelo menos 8 horas ou de preferência até de um dia para o outro, para poder cortar ela com mais segurança. Como eu deixei as bolachas aqui todas para fora, aqui aparecendo, né, fica fácil de eu fazer a marcação para ter como guia pelo menos uma bolacha para aparecer na fatia. Apesar que eu coloquei bastante, então inevitavelmente em todas as fatias terão pedaços de bolacha. Mas é sempre melhor fazer a marca seguindo o guia de cada uma. Com a faca bem afiada, totalmente limpa e levemente aquecida, eu vou fazer o corte e como tem a bolacha no meio que é pesada, eu vou entrar com a faca um pouco mais em pé e não simplesmente deitada nessa posição horizontal e forçar para baixo. Faca limpa novamente. E o rendimento dessa receita é de 8 unidades, 8 fatias bem grandes, fartas, que pesaram em torno de 350 gramas. A sugestão de venda, como ela é um pouco maior, mais pesada, é em torno de 18 a 20 reais, depende muito da região que você está. A validade dela é de 5 dias na geladeira, bem tampadinha na embalagem ou até mesmo montadinha na assadeira. 10 dias no congelador doméstico e 30 dias no freezer. Com um brigadeiro aqui na minha manga de confeitar, eu faço o acabamento do topo, não vou nem utilizar bico de confeitar, só o saquinho aqui mesmo com a ponta cortada. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar ele e colocar aqui nos comentários o que você achou dessa receita. A gente se vê aqui no canal sempre de terça, quinta e sábado à noite, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!